Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que bom. Bom é nós estarmos aqui na casa do Senhor Deus. Eu tenho certeza que vocês que vieram aqui nessa noite não foi em vão. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você e que Deus vai falar com você. Você só precisa estar com o coração disposto. Pode deixar, deixa, tudo bem. Você só precisa estar com o coração disposto a ouvir a voz de Deus. Quando nós vemos para o culto, pode ser que hoje seja mais um culto, mas pode ser que hoje seja um culto que vai mudar o seu destino, que vai mudar, vai abrir portas e que vai mudar a sua vida. Eu acredito que hoje o que nós vamos falar é algo muito poderoso. É poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, mudar a forma de nós enxergarmos algumas coisas, abrir as portas de Deus para nós. Então, eu tenho certeza, se você ficar ligado e se você prestar atenção, hoje a sua vida pode tomar um rumo diferente. Queria te convidar a ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E já você vai sentar aí nos próximos minutos, vai descansar. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Fale para a pessoa do seu lado. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Fique atento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Algumas coisas, irmãos, alguns princípios de Deus, eles têm o poder de mudar toda a direção da nossa vida. Eu acredito que hoje pode ser esse dia que muitas coisas na sua vida podem tomar um rumo diferente. E para isso eu preciso que você esteja bastante atento para que você possa compreender o que vai ser falado. A gente só desfruta daquilo que a gente compreende. Se você não estiver atento, você não vai compreender. Se você não compreender, você não pode desfrutar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. É uma palavra dura. Foi uma palavra dirigida, uma palavra de Deus dirigida ao sacerdote Eli, num contexto de correção de Deus para a vida daquele homem. Então diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Em algumas traduções, os que me honram, honrarei, mas os que me desonram serão desonrados. Eu queria repetir essa última frase para a gente frisar bastante. Depois de longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Vamos repetir todos juntos? Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Senhor, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, porque queremos ouvir a tua voz. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Tome seu assento. Eu quero falar hoje, irmão, sobre o poder da honra. O poder da honra. Você já parou para pensar a respeito da honra? E se a honra não fosse algo tão importante, certamente não estaria na Bíblia para que hoje a gente pudesse falar sobre esse
esse assunto. O poder da honra. O que Deus estava cobrando aqui do sacerdote era a honra devida a ele. Mas quando nós não damos honra, nós vamos dar desonra. E não tem outro caminho. Ou honramos ou desonramos. E nesse contexto de honrar a Deus, porque quem estava cobrando aqui a honra diante do sacerdote era Deus, eu queria falar a respeito dessa ação tão importante para a nossa vida. O poder da honra. O que é honra? A gente poderia definir honra de várias formas. Mas nós podemos, por uma das definições, a honra é um princípio de comportamentos a serem baseados nos valores, nas crenças, princípios estes que envolvem honestidade, dignidade, valentia, sinceridade, coragem, fidelidade. Então a honra é um conjunto de ações e de sentimentos nobres. A primeira coisa que a gente precisa entender é que honra é um sentimento que gera ações. Mas esse sentimento de honra, somente as pessoas nobres podem ter. Então a gente precisa ter uma certa nobreza. E por mais que nós talvez não tenhamos uma linhagem real aqui na terra, talvez não tenhamos um sobrenome nobre, nós fomos eleitos por Deus, um povo santo. Então, pelo menos pela nobreza celestial que Deus colocou em nós quando nos elegeu dele, nós precisamos praticar a honra. E a honra, ela é um atributo das pessoas nobres. Então veja, junto com a honra, nós temos a gratidão, que é o reconhecimento de algo prestado, de algo feito, de um benefício. Nós temos o mérito, que é o reconhecimento, a recompensa pelo merecimento próprio da pessoa. Nós temos a gratidão, que é reconhecer que alguém fez algo importante por nós, né? Nós temos a idoneidade de alguém que é confiável, de alguém que é honesto, alguém que é íntegro, que é correto. Junto com a honra nós temos a questão da moralidade. Sem esses atributos, os quais eu estou falando, é difícil nós termos honra. A honra está envolvida nisso. Porque talvez a honra seja o conjunto de tudo isso que nós estamos falando aqui. Da ética, que é um conjunto, né, de crenças e valores que nós temos, dos bons modos. Mas eu não queria falar apenas sobre a honra. Eu gostaria de falar sobre essa atitude de honrar. Honrar a Deus, honrar as pessoas e se tornar alguém honrado. O que Deus estava exigindo do sacerdote era isso, que ele fosse honrado. E a pergunta que eu faço para nós começarmos a refletir hoje é: nós estamos honrando a Deus? Nós estamos honrando as pessoas? E nós estamos agindo como pessoas honradas? E para a gente falar sobre isso, eu gostaria de apenas frisar o que seria a honra e o que seria a desonra. Então a honra é você conferir créditos a alguém, é você reconhecer alguma coisa de alguém, é você elevar, é você exaltar, é você glorificar alguém ou alguma coisa. Então isso é dar honra. E o que é a desonra? É o contrário de tudo isso. A desonra é tudo que não traz honra. É tudo que não é honesto, idôneo, ético, correto. A desonra é
simplesmente desacreditar do que é honrado, é a gente ser ingrato. A ingratidão é uma desonra, é a gente deixar de reconhecer uma desonra. Então, honrar é uma ação, uma atitude que Deus estava cobrando daquele sacerdote, e que nós vamos entender que Deus vai cobrar isso de nós em vários aspectos. Qual é o poder disso? Qual é o poder de honrar alguém? Qual é o poder que existe na pessoa se tornar alguém honrado? Como que se adquire essa honra? Como que a gente consegue viver isso, praticar isso? E qual é a recompensa disso? Então a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que se a honra é um poder, é porque em exercê-la existe uma recompensa. E tudo que é poderoso, tudo que é transformador, tem um preço a ser pago, tem um sacrifício a ser feito. As coisas de valor, normalmente, elas custam caro. E quando eu digo aqui custa caro, é alguma coisa além do que o dinheiro pode pagar. Tudo que o dinheiro pode pagar é barato, porque as coisas caras o dinheiro não pode comprar. As coisas realmente valiosas na nossa vida o dinheiro não pode pagar. Quer ver um exemplo disso? Você pode comprar um colchão magnético, terapêutico, de R$40.000 para você tentar dormir melhor, mas você nunca conseguirá comprar o sono. Você pode ter uma casa com alarme, com segurança, com sistema interno de TV, mas isso nunca vai comprar a sua tranquilidade. Não tem dinheiro que compre a paz, por exemplo. Não existe dinheiro para comprar a paz. Não existe dinheiro para comprar a salvação. Não existe dinheiro para comprar o perdão, o amor, a misericórdia ou a graça. Essas coisas sim são valiosas. E a honra é uma dessas coisas que não tem dinheiro que compre, mas ela pode ser exercida. O dinheiro pode estar envolvido com isso. Então veja, a primeira coisa, para a gente começar a falar aqui de honra, e aí eu vou citar aqui, vocês colocam para a gente, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, e a gente pode olhar lá no telão, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ter lá os 10 mandamentos. Moisés está repetindo em Deuteronômio os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos eles também foram citados pela primeira vez em Êxodo capítulo 20. Eu peguei Deuteronômio 5 porque é a repetição do que Moisés tinha dito para o povo, quando ele desce com as 10 tábuas. E nesses 10 mandamentos, ele começa falando, o primeiro mandamento é que eles não teriam outro Deus. Vamos lá para o versículo anterior. Volta para nós lá no versículo 15 e o 14. Deuteronômio 5, vamos lá para o versículo 14. 5:14, para a gente acompanhar aqui. Na verdade, começa a partir do versículo 7, o primeiro mandamento. Por que Deus criou um estatuto, uma regra de 10 mandamentos para o povo dele? Só para a gente lembrar. O povo passou 450 anos no deserto, sem regras, sem leis, sem instruções sobre os princípios de Deus. Eles conheciam as regras do Egito. E Deus precisava estabelecer, começar alguma coisa, começar a educar aquele povo, ensinar aquele povo, e ele traz para Moisés então os 10 mandamentos. E aí o primeiro mandamento é esse: não terá outros deuses diante de ti.
O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, no versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, guarda o dia de sábado para o santificar. O quinto, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e que para te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então observe uma coisa, Deus aqui não estava pedindo honra para o povo. A primeira vez que Deus pede honra para alguém é para o filho honrar o pai. Por que a primeira coisa que Deus pediu não foi honra para ele mesmo? Porque a honra, irmãos, só pode compreender quem é maduro na fé. E se a gente não aprender a honrar pai e mãe, que é a primeira liderança que a gente recebe, nunca nós conseguiremos honrar a Deus. Como que Deus vai falar para o pai e a mãe ensinar o filho a honrar a Deus? Se o filho não aprender a honrar primeiro o pai e a mãe. A primeira vez que se exige honra na Bíblia é do filho para com o pai. É a referência. Porque a honra para com Deus vai envolver uma caminhada, uma maturidade. Então, para com Deus, eles sabiam que não podiam se curvar diante de outros deuses. Não poderiam ter outros deuses. Mas a honra eles deveriam dar ao pai e à mãe. E esse foi o primeiro mandamento com promessa. Eles teriam os dias prolongados e tudo que eles fizessem seriam bem-sucedidos. Então a honra começa. O pai e a mãe precisa ensinar o filho a honrá-los. O filho que não honrar o pai e a mãe, ele não vai honrar o professor. Ele não vai honrar o pastor. Ele não vai honrar o patrão. Porque não existe uma referência. E honra, ela é ensinada desde o berço. Se você for observar uma pessoa já adulta, que ela não honra outras pessoas, que ela não respeita, que ela não considera, pode ter certeza que é o mesmo comportamento que ela tem com o pai ou a mãe. Ou porque ela não teve referência de pai e de mãe. Porque essa responsabilidade é do pai e da mãe. Às vezes a pessoa aprende isso depois de adulto, depois de grande. O certo era aprender desde pequeno, no lar e em casa. Então Deus pede que a honra, que o filho honrasse o pai. Um dos mandamentos. Depois nós vamos observar mais à frente nós vamos observar no texto que nós lemos, no 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 e 30, aí sim Deus está cobrando de alguém a honra que deveria dar a ele. E no versículo 29 vai dizer que ele honrava os filhos, mas não honrava a Deus. Então ele honrava os filhos e desonrava a Deus. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar para que a gente possa honrar a Deus é a gente aprender a honrar os nossos pais. É a primeira referência. Esse é o passo número 1. E que se de repente hoje você se considera uma pessoa que não honrou, que não honra pai e mãe, e você tem condições de fazer isso, mude a partir de hoje a sua vida, porque você está perdendo de receber as bênçãos de Deus por honrar pai e mãe. Você está perdendo ter os dias da sua vida prolongados e ter a bênção de Deus sobre você. Você prospere por conta disso. Talvez essa seja a razão de muitas pessoas não serem felizes, não serem realizadas, porque elas não aprenderam a honrar pai e mãe. E aí a partir do pai e da mãe você começa a buscar a honrar as demais pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Então quando Deus cobra a honra de Eli, é porque Eli desonrou a Deus. E a palavra de Deus sobre Eli foi uma correção severa, uma correção dura, e ele sofre sérias consequências por desonrar ao Senhor. Nós vemos mais à frente em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11,
uma fala de Davi dizendo o seguinte: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Aqui nós estamos vendo um menino que honrava pai e mãe desde cedo. E agora já velho, ele reconhece a honra que é devida a Deus. Deus nunca precisou pedir para Davi que o honrasse. E Davi sempre, ou buscava sempre honrar. Desonrou a Deus em algum momento da sua vida, mas buscava honrar sempre a Deus. Ele entendia a importância de honrar a Deus e também de honrar as pessoas. Como que uma pessoa pode honrar a Deus, irmãos? É claro que nós honramos a Deus quando obedecemos a sua palavra. É claro que nós honramos a Deus quando cumprimos os seus princípios. Mas Provérbios 3:9 vai dizer o seguinte, e quem vai dizer aqui foi um dos homens mais sábios que já existiu, que foi Salomão. Ele vai dizer o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O que a gente aprende? A honra tem a ver também com valores, com aquilo que é importante para nós. Porque a pessoa que nós honramos, nós gastamos. Aonde nós investimos o nosso dinheiro é onde nós honramos. Porque uma das formas de nós honrarmos alguma coisa ou alguém é investindo o que a gente ganha. Exemplo, já dei esses exemplos aqui algumas vezes. Se você está namorando e o seu namorado não gasta nada com você, ele não tem coragem de sair nem de pagar seu lanche, cada um paga o seu, certamente essa pessoa não te ama. Ela não age com honra. Mas se ele é aquela pessoa que te dá bons presentes, procura investir, gastar com você, isso é importante. A mesma coisa depois que casa o marido. O marido que não investe na mulher é porque ele provavelmente não a ama. Você quer ver um exemplo disso? O pai gasta com o filho até o que não tem para dar o melhor para o filho, não é assim? Porque ama. Tudo que a gente ama, a gente gasta. E se não ama, não tem. Aquilo que você não ama, aquilo que não é importante para você, você não investe o seu dinheiro. Você só investe o seu dinheiro naquilo que é importante. Por que o pai gasta com os estudos do filho? Porque ele acha que é importante para o filho. Por que ele deixa de comprar alguma coisa para ele, para comprar para o filho? Porque ele ama o filho. Então a honra também tem a ver com o que a gente ganha. Por que muitas vezes a pessoa ela não entende? Ah, pastor, por que eu vou ofertar? É só para ajudar a igreja? Não. Você pode ajudar a igreja, mas você oferta porque você quer honrar a Deus com seus bens. Você quer honrar a Deus com aquilo que você ganha, porque você está dizendo que a obra de Deus, o reino de Deus, é importante para você. E por isso você investe dinheiro. É diferente de fazer uma caridade. É diferente de fazer uma doação. É diferente quando você vê uma pessoa na rua te pedindo, me dá uma marmita, ou me dá 10 reais para eu comprar comida, e você faz aquilo para ajudar por caridade. Mas quando a gente quer honrar, é diferente. Aí você chama a pessoa, leva para o mercado, faz as compras, supra a necessidade dela. Todas. Né? Aí você está honrando. Honrar é diferente. E o que Deus pedia para o povo dele é que uma das formas de nós honrarmos a Deus é com os nossos bens, é com as nossas finanças. Se você não investe na obra de Deus, dificilmente você honra a Deus. Então, quando nós ofertamos na casa de Deus, é uma forma de nós honrarmos. É dizermos para Deus que aquilo, ou a obra dele, ou os projetos dele são importantes para nós.
Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e vos dizeis: em que nós temos te desprezado? O que acontecia? O sacerdote tinha que fazer o sacrifício do bezerro, do novilho, e aí ele ia sacrificar para Deus. Aquele novilho, aquele bezerro tinha um valor financeiro, custava um valor financeiro. Mas se aquele bezerro, aquele novilho, por mais gordinho que tivesse, ele tivesse um defeito, se ele faltasse um olho, se ele tivesse uma perna quebrada, ele perdia o valor. Mas para quem vai assar o animal, muda. Quando você vai comer uma carne, você preocupa se a vaca ou o boi era cego, era surdo, mancava. Você não vai preocupar com isso, porque isso não interfere no sabor da carne. Então o sacerdote pegava um bezerro que era defeituoso, mas que não ia interferir no sacrifício, já que ia queimar, já que ia assar. Vamos pegar esse aqui, porque ele não tem valor, ou o valor dele era muito pequeno, e dava para Deus. Aí o que Deus fala? Se esse bezerro é bom para mim, então dá lá para o rei. Vamos ver se ele vai ficar feliz com você. E aí, se você for dar um presente para alguém, você vai dar um boi cego? Um boi aleijado? Ninguém daria isso como presente para o rei. E aí Deus questiona com o povo: se ele não recebe, por que eu recebo? Então, é a intenção do nosso coração também. Aquele povo desonrava a Deus, por mais que fazia um sacrifício, mas era com algo que não tinha valor, ou com algo de baixo valor. Honrar a Deus tem a ver com o valor que nós damos às coisas dele. Não apenas fazer. Eu vou lá dar o dízimo. Por quê? Não para Deus repreender o devorador e eu prosperar. Faz parte? Faz parte. Mas a gente precisa dar o dízimo porque a gente quer honrar a Deus com aquilo que nós damos, ou com aquilo que nós ofertamos. E aí tem a ver com valor e não com quantidade. É por isso que aquela viúva deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. Era a forma dela honrar a Deus. A Bíblia fala da história daquela mulher que tinha um vidro de um perfume caríssimo e derramou os pés de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 10. E ela foi criticada pelos discípulos. Por que os discípulos disseram: olha, isso é muito caro, nós poderíamos ter vendido isso e ter dado para os pobres. Mas ela pega um perfume que talvez custou 5 anos de trabalho e ela derrama aos pés de Jesus. E Jesus elogia aquela mulher dizendo: olha, os pobres vocês têm a todo momento, a mim não. E o que essa mulher fez será lembrado. Por quê? Porque era uma forma dela mostrar honra. Então quando a gente gasta, quando algo que nos custa muito, nós ofertamos para Deus, é uma forma de nós honrarmos a Deus. Quando nós fazemos um sacrifício grande por alguém, é uma forma de nós honrarmos esse alguém. Quando nós gastamos algo com alguém, é uma forma de demonstrar honra, porque nós gastamos aquilo que nos custa alguma coisa. Como que uma pessoa pode ser honrada? Porque honrar é quando ela investe, é quando ela se sacrifica. E esse sacrifício, se for a Deus, pode ser obedecer seus mandamentos, obedecer sua palavra. Se for alguém, o sacrifício que ela faz por alguém, o sacrifício que o pai faz para criar o filho, ou o sacrifício que o filho faz para obedecer o pai. A honra tem a ver com o sacrifício. Mas e para a gente se honrar? Provérbios 3,35 vai dizer: os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam para si a vergonha. A gente só consegue a honra através da sabedoria.
Salomão pediu para Deus sabedoria e recebeu sabedoria, honra e dinheiro, e prosperidade e riqueza. Se a gente quiser agir com honra, e se nós quisermos ser honrados, nós precisamos ser sábios. E a sabedoria é algo que Deus nos dá. Porque o contrário da sabedoria, que é a ignorância, não traz honra para ninguém. Todas as vezes que nós agimos com ignorância, nós agimos com desonra para com nós mesmos e para com o outro. Toda vez que nós agimos com sabedoria, nós agimos com honra para com nós e para com os outros. Salomão também diz no Provérbios 11:16: a mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. E aqui ele está falando sobre o aspecto da mulher, daquilo que é mais de valor para ela, do seu corpo, do seu pudor, da sua virgindade. E ele fala que a honra deve ser guardada como os valentes, como os violentos guardam a riqueza. A honra que nós temos, ou que nós lutamos para ter, ela tem que ser guardada como os violentos guardam as riquezas. E quando você alcança uma situação de honra, quando você busca a honra, você deve manter essa honra. E você deve manter ela a todo custo. E quando eu estou falando de honra, eu estou falando sobre esses princípios preciosos, valorosos para a nossa vida. Algumas pessoas, em qualquer situação, ela perde a honra dela. Ou perde com muita facilidade. Por causa do nervosismo, por causa da ignorância, por causa da desobediência, ela abre mão da honra. E a honra deve ser algo que nós temos que guardar com muita força e com muita dedicação. Provérbios 13:18, Salomão vai continuar dizendo: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Glória a Deus. Se você quer ser uma pessoa de honra, você tem que guardar a repreensão. Para você guardar a repreensão, você tem que aceitar a repreensão. Porque se você não aceitar a repreensão, como que você vai guardar o que você não aceitou? E se tem uma coisa que muitas pessoas não gostam, é de ser